Sou Tânia Fausto. Eu nunca participei de nenhuma campanha assim de financiamento, apesar de considerar também que toda a captação que você faz com projetos é sempre uma campanha, né? E assim, mas com esse viés e com esse título nunca. Uma coisa interessante sobre mim, eu sou pesquisadora da história africana, história medieval africana. Eu sou, assim, uma das especialistas sobre esse assunto e eu tenho, sim, uma ideia de captar. Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir. Acho que fica melhor. Tenho uma ideia, assim, eu moro em Ilha de Guaratiba, num espaço que é lindo, e eu fui para lá num momento muito difícil. E o verde, todo aquele entorno, me curou de dentro para fora. E aí hoje eu gostaria de fazer isso com os ativistas que estão na linha de frente aí, dentro das comunidades, porque eu saí da comunidade do Chapadão para ir para lá. E aí o benefício que eu recebi, eu gostaria que todos que estão na linha de frente, pelo menos, passassem um final de semana. Lá, aqui, na verdade, eu estou hoje em Anchieta, porque a minha mãe não está muito bem, mas eu gostaria que passasse pelo menos um final de semana lá, a gente cuidando com uma alimentação legal, com uma conversa boa, com massoterapia. E aí, meu olhar é esse, para essa oficina de hoje. É um prazer, tá? Um abraço em todas. Oi, Dulce! Prazer é meu, Tânia. Beijão, saudade de ti. Saudade, querida. Obrigada, Tânia. Muito maravilhosa a sua ideia. Espero muito que a aula de hoje te ajude a colocar isso no mundo, porque certamente vai beneficiar a vida de muitos jovens por aí. E falta mais alguém? Joacir, você vai conseguir falar? Quer falar? Estou aqui, acho que consigo falar sim. Me ouvem? Sim. Eu sou Joacir Nogueira, sou da região Grande Madureira. O meu coletivo de trabalho e pesquisa é o Museu Virtual Serrano, que é um museu que ele tem esse nome virtual, mas na verdade ele iniciou virtual, mas depois de tanta pesquisa, encontrando tantas informações, nós já temos um material, um acervo físico muito bacana do Império Serrano, da comunidade da Serrinha, o Morro da Serrinha, mais Madureira, né? Que esse trinômio se entrelaça desde sempre, né? Desde que a Serrinha começou a ser povoada e desde que o Império Serrano foi criado na Serrinha. E esse é o meu trabalho, justamente a memória desse território. E eu não sei que curiosidade eu posso apresentar, seguindo as respostas das colegas. Então, a minha participação qual é a palavra qual a expressão que você usa, hein? Sobre financiamento coletivo, isso. Financiamento coletivo, não, assim, diretamente não. Mas indiretamente, como o Dulce disse, você mesma disse, né? Acabo tendo participado de vários campanhas de, por exemplo, não de financiamento diretamente monetário, mas de campanhas de arrecadação de material, já algumas. Participei da montagem da campanha e já participei também como colaborador. Maravilha. Obrigada, Joacir. Nada. Acho que a última pessoa que ainda não falou é Mônica, né? Isso. Mas eu não ouvi a pergunta, desculpa, eu estive um pouco aqui já. Tudo bem. Pedi para você se apresentar falando uma curiosidade sobre você e contar se você já participou de alguma campanha de financiamento coletivo ou se você tem agora um projeto, uma ideia que você queira captar recursos. Então,
Eu tenho um projeto, né, social, que está começando, na verdade ainda estamos engatinhando, tem apenas 3 anos. E eu estou no curso, né, com esse objetivo de aprender essa captação tanto de recurso individual como coletivo. Uma curiosidade minha... Então, calma aí. É que... Tô tentando, não sei. É que às vezes, como é que as pessoas falam? Eu tento meio que impossível, mas eu creio que eu consigo. E geralmente eu alcanço meus objetivos, entendeu? Porque eu sou meio assim, de acreditar no impossível. Maravilhosa. Tem que ser mesmo. Só é impossível até alguém ir lá e fazer, né? Tudo no mundo já foi possível até alguém fazer. É isso aí. Bom, muito obrigada, gente. Foi bom só para ter uma noção de quem vocês são e para vocês saberem quem está aqui junto também nesse momento. Daniel, se quiser começar a gravar. A gente está aqui hoje, como vocês sabem, para falar de financiamento coletivo, que é uma forma de captação de recursos, e é uma forma de captar recursos usando o poder do... Opa, desculpa. Caí. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Sim, só não, acho que não deu para entender o que você falou. Sim, vou começar de novo. Não sei se o Daniel ouviu, pode começar a gravar, Daniel. Estou hoje aqui para falar com vocês sobre financiamento coletivo, para a gente trocar uma ideia sobre isso. E o financiamento coletivo é uma forma de captação de recursos financeiros, né, especificamente. É uma das muitas maneiras de você captar recursos para colocar um projeto no mundo. E o bom é que é uma forma que não depende normalmente de fontes tradicionais de financiamento. Então, você não depende daquelas poucas pessoas que detêm muito poder, que detêm muito dinheiro, e que aí tem um monte de gente correndo atrás delas querendo financiamento. E aí fica muito mais difícil de se alcançar esse tipo de financiamento normalmente. E aí que entra o financiamento coletivo como uma alternativa para você conseguir captar recursos para colocar um projeto no mundo sem precisar depender dessa concentração de dinheiro, de renda, de poder. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e mostrar, para passar por uma apresentação que eu preparei para gente. Também. Vocês estão vendo minha tela aqui? Esse financiamento coletivo? Ainda não, só carregou, mas não apareceu. Sim, financiamento coletivo. Sim, para mim eu tô. Eu não estou vendo, gente. Peraí. Calma, deve estar carregando aí. Sim, pronto. Maravilha. Então eu vou seguindo aqui, eu vou parar de vez em quando para ver se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário. Mas se por acaso vocês tiverem uma dúvida ou um comentário sobre alguma parte e eu não parar para abrir espaço para vocês, podem abrir o microfone e me interromper rapidamente, que a gente para e abre a conversa, tá bom? Então, Ok. basicamente dando uma noção geral do que a gente vai passar hoje. A primeira parte, vou fazer uma apresentação da aula e minha, e uma introdução sobre o financiamento coletivo, o histórico dele, o que é e tal. Na segunda parte, eu quero apresentar para vocês um processo de construção, uma metodologia para se criar uma campanha de financiamento coletivo. E aí eu quero apresentar o passo a passo para vocês. E na terceira parte, eu quero falar um pouquinho sobre os processos de pós-lançamento, que é o momento que acontece depois que você lança a campanha, né? Então, a parte 2, a gente vai passar pela construção da campanha até o momento do lançamento. E aí, na parte 3, a gente vai falar um pouco dos processos que precisam acontecer depois do lançamento, que são super importantes também.
Então, começando, para a gente ter bem alinhadinho entre nós, expectativas alinhadas, o que vocês podem esperar dessa sessão? Bom, eu espero que vocês saiam dessa sessão entendendo o que é o financiamento coletivo e como você pode usar para o seu projeto, conhecendo uma metodologia de comunicação para engajamento e sabendo passo a passo para montar uma campanha de financiamento coletivo bem-sucedida. Começando, por que eu estou aqui para falar sobre isso com vocês? Como eu já disse, meu nome é Maria Júlia Wotzik, eu sou formada em Relações Internacionais, mas eu acho que isso é o menos importante. O que mais importa é o que eu fiz na prática. Eu acho que na prática eu sou uma comunicadora estratégica e uma criadora de comunidades. Eu trabalho com isso há mais de 7 anos, mas nos últimos 5 anos, especificamente, eu trabalhei com o impacto social. Então, trabalhei fazendo financiamento coletivo sempre para projetos de impacto social no mundo. Eu trabalhei especificamente em uma ONG chamada Nossas, que tem um projeto local chamado Meu Rio, que alguns de vocês talvez conheçam. E nesses 5 anos eu ajudei a desenvolver metodologias e tecnologias de comunicação para engajamento e treinei várias pessoas nessas metodologias e usei essas metodologias para coordenar mais de 10 campanhas de financiamento coletivo que eu coordenei ao longo desse tempo. E com essas campanhas eu ajudei a organização a arrecadar mais de 700 mil reais só através de microdoações, então doações de no máximo R$1.000, normalmente variam entre R$20 e R$1.000, de muitas pessoas. Então acho que eu desenvolvi um pouco de conhecimento e experiência com relação a isso ao longo do tempo, e eu tentei nessa apresentação eu vou tentar nessa aula consolidar um pouco do que eu aprendi e compartilhar com vocês. Começando com a história do crowdfunding, às vezes vocês vão ouvir financiamento coletivo, às vezes vocês vão ouvir crowdfunding, é literalmente a mesma coisa, só que um é o termo em inglês, crowdfunding, e o outro é o termo em português, financiamento coletivo, e eles significam a mesma coisa. Crowd, se você dividir, né, crowd e funding, que é o termo em inglês, crowd significa multidão e funding significa financiamento. Então, a gente traduziu como financiamento coletivo, mas poderia ser o financiamento da multidão também. Para que serve o financiamento coletivo? Para arrecadar recursos, para financiar projetos ou ideias, e de uma maneira muito aberta mesmo. Pode ser tanto para você abrir um negócio, pode ser para lançar um disco, para publicar um livro, para colocar um novo projeto no mundo, para apoiar vítimas de desastres ou de violência, enfim, para arrecadar recursos para qualquer coisa interessante que você queira colocar no mundo. Para quem serve também é muito amplo o repertório, literalmente para qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer coletivo, qualquer empresa, qualquer organização que precise financiar o seu projeto. E aí podem ser empreendedores, inventores, artistas, ONGs, coletivos, literalmente qualquer um. E por que o financiamento coletivo é interessante? Aí é um pouquinho do que eu estava falando, é uma alternativa normalmente mais acessível e mais democrática disponível no mercado. Se a gente pensar em outras formas de captação de recursos, como empréstimo bancário, investimento de empresas e de fundações ou editais públicos, normalmente essas fontes de financiamento são menos acessíveis e menos democráticas, no sentido que elas requerem uma institucionalização, né, um monte de burocracia, um monte de coisa que normalmente projetos que estão começando podem não ter tão organizado ainda. E nem necessariamente deveriam já ter isso tudo organizado. Então, acho que ainda mais aqui no Brasil, né, onde a gente tem tanta desigualdade, tanta disparidade e falta de acessibilidade para fontes de financiamento, o financiamento coletivo pode ser uma alternativa super interessante, de verdade. Assim. Alguma dúvida até aqui? Não, tá ok até aí para mim, pelo menos. O princípio tá ok também para mim. Tá, então vou passar
para o histórico um pouco, de como a gente passou a entender o financiamento coletivo da maneira como eu estou colocando ele nessa aula. Mas como algumas de vocês já pincelaram e nas apresentações iniciais, o financiamento coletivo, ele já a lógica do financiamento coletivo ela não é nem um pouco nova. Ela já existe de maneira muito disseminada no mundo, no Brasil, pelo menos. Se a gente pensa em vaquinhas, em rifas, em sorteios, acho que foi a Isabela que mencionou, essas são estratégias de financiamento coletivo também. Literalmente, são situações em que você tem alguém precisando de recursos para colocar algo no mundo, e essa pessoa, ao invés de buscar uma fonte específica de financiamento que tenha muito dinheiro para dar para ela, ela organiza as pessoas, as redes em volta dela, de modo a conseguir financiar aquele projeto a partir de um pouquinho de muitos, e não muito de poucos. Esse é o lema assim, do financiamento coletivo, é um pouco de muitos. Enquanto normalmente no mundo o que a gente faz é pegar muito de poucos, sabe? E a ideia é essa, a gente nunca precisa de muito no financiamento coletivo, a gente precisa de muitas pessoas doando um pouquinho. E essa lógica não é nem um pouco nova. Pelas pesquisas que eu fiz, tem histórias que a Ilíada foi criada através de um financiamento coletivo. Ilíada é uma obra do Homero, que é um pensador ocidental, e em 1713 o Papa Alexandre não tinha dinheiro, a Igreja Católica, não acredito muito nessa história, né? Mas a Igreja Católica disse a história, a lenda, que não tinha dinheiro para concluir a tradução da Ilíadas do grego para o inglês. E aí o Papa Alexandre, ele fez um chamado e juntou um monte de gente, cada pessoa doando um pouco, para conseguir financiar esse, que não deixa de ser um projeto editorial do Papa nessa época, né? Da mesma maneira, dizem que a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos também foi finalizada através do financiamento coletivo, que faltou recurso para construírem o pedestal da estátua, e aí disseminaram em um jornal importante da época essa notícia de que não tinham recursos para terminar a estátua, com uma chamada para ação de que quem pudesse ajudar nessa campanha, né, nesse esforço, que doasse um pouquinho para não sei aonde, enfim, não sei como que eles direcionaram ali. E aí foram mais de 700 pessoas que se juntaram para financiar a construção final do pedestal da Estátua da Liberdade. Mas aí, trazendo mais recentemente, o termo financiamento coletivo, como a gente entende hoje, ele começou, tem sua raiz ali em 1997, no tour dessa banda inglesa chamada Marillion. Era uma banda que queria fazer um tour pelos Estados Unidos, mas que não tinha um financiamento, não tinha dinheiro para fazer esse tour. E aí diz a história que o guitarrista da banda teve a brilhante ideia de quem mais interessado no nosso tour do que os nossos fãs que iriam se beneficiar desse tour. Então ele mandou um e-mail para a lista de e-mails de fãs que eles tinham, que não era muito grande, era em torno de 1000 e-mails, contando essa história. Olha, a gente quer fazer um tour nos Estados Unidos, mas esse tour custa X reais e a gente não tem como pagar por isso por nós mesmos. Então, vocês podem ajudar? E aí os próprios fãs começaram a se organizar, de juntar o dinheiro na conta de um só. E aí acabou que os fãs financiaram a tour da banda, que conseguiu captar o recurso através dessa rede ali que eles criaram. Então, o financiamento coletivo moderno, entre aspas, da maneira como a gente entende hoje,
ele teve muito seu início no setor cultural. A primeira plataforma de financiamento coletivo, e aí quando eu falo plataforma, eu quero dizer uma plataforma mesmo, né? Uma tecnologia, normalmente um site, como eu vou mostrar para vocês o Catarse, o Queremos, uma plataforma que é feita para financiamento coletivo. A primeira era Artist Share, e Artist artista, né? Então, no início foi muito através do setor cultural que foi movimentando essa lógica do financiamento coletivo. E aí a gente chega em 2006, foi o primeiro uso do termo crowdfunding como a gente entende hoje, foi feito por um empreendedor americano. 2009, um monte de plataformas começaram a surgir. Em 2011 começaram a vir aqui para o Brasil essas plataformas, mas enfim, essa é uma história do termo crowdfunding como a gente entende ele na teoria, né? Porque como eu disse, na prática a lógica do financiamento coletivo ela está presente de maneira muito abundante assim nas nossas vidas. Eu acho que principalmente em lugares onde os serviços públicos não são tão disseminados, eu acho que é muito visível quanto que a própria população, os próprios cidadãos, começam a se organizar para resolver problemas comuns entre eles. É óbvio que isso tem muitas questões, porque é claro que é necessário que o serviço público chegue em todos os lugares mesmo, mas essa organização comunitária que existe aqui no Rio e no Brasil, né, e acho que vocês conhecem muito bem essa dinâmica, ela é uma dinâmica de organização coletiva completamente. É só e que pode gerar muita inspiração, na verdade, para vocês criarem campanhas de financiamento coletivo tecnológicas, né? Vamos colocar assim, online. Hoje em dia, essas plataformas de financiamento coletivo estão presentes já em mais de 160 países e rodam uma média de $2 milhões por minuto. Então, assim, eu vejo muita gente hesitando no financiamento coletivo, achando que as pessoas não confiam nesse tipo de coisa, as pessoas não vão doar, vão ficar desconfiadas. Sim, existe essa questão, mas, na prática, essa barreira já foi ultrapassada. Assim, tem muito dinheiro rodando através de financiamento coletivo. $2 milhões por minuto é muita coisa. Então, tem muito dinheiro aí e o negócio é como é que a gente faz para acessar esse dinheiro, né? E aí, trazendo um pouco para o Brasil também, em 2016, o mercado a receita, né, gerada através de financiamento coletivo foi de 8,3 milhões, e em 2019 foi de 78,7 milhões, um aumento de 800%. E as projeções indicam que isso ainda vai aumentar muito e que o Brasil tem um potencial enorme para representar uma grande parcela desse valor global, né, de 90 bilhões até 2025. Então, isso é para mostrar que existe muito dinheiro rodando no financiamento coletivo, ele tem sido cada vez mais aceito na sociedade, cresceu exponencialmente nos últimos anos, né, um crescimento quase bizarro assim, de ver. Então, vale a pena investir nesse tipo de estratégia para captar recursos, porque tem dinheiro aí para ser investido no seu negócio. E aí, vindo aqui para a lógica do financiamento coletivo, ela é bem simples, no fundo. E essa é uma lógica que eu vou mostrar para o financiamento coletivo, mas ela pode servir para vários outros tipos de doações também. Mas, basicamente, são dois atores ou duas atrizes que existem nesse sistema. O empreendedor ou empreendedora, que é uma pessoa que precisa de recursos para tirar um projeto do papel. Então, vocês podem não se reconhecer como empreendedores ou empreendedoras, mas a partir do momento em que vocês têm uma ideia
que vocês querem colocar no mundo. Eu estou encaixando vocês nessa caixinha de empreendedores. E do outro lado você tem possíveis apoiadores, pessoas que estariam interessadas no projeto e dispostas a doar para fazer ele acontecer. E aí o que a campanha de financiamento coletivo faz é construir essa conexão entre essas duas caixinhas, entre esses dois atores e atrizes. Então, o empreendedor precisa conseguir comunicar muito bem aos apoiadores o projeto que ele quer colocar no mundo, o que ele precisa para colocar no mundo, e como que a pessoa pode apoiar e pode doar. E os apoiadores em torno vão devolver para o empreendedor a doação através da plataforma que vocês tiverem escolhido. Idealmente, esse processo continua. Então, você comunicou uma campanha para o apoiador, eu preciso de dinheiro, preciso da sua doação para colocar meu projeto no mundo. A pessoa fez a doação para você, e aí isso a gente vai normalmente até esse ponto só. Mas, idealmente, esse ciclo continua. Idealmente, aí você se comunica de novo ao apoiador, você vai mandar uma comunicação agradecendo pelo apoio e talvez perguntando se ela pode doar alguma outra coisa. Talvez doar espaço nas redes sociais dela e compartilhando o projeto com amigos, doar talento, que é um talento que ela tenha, talvez a pessoa seja designer ou ela saiba muito bem de planilha, enfim, esse ciclo de engajamento, de empreendedor comunicando com o apoiador doando para empreendedor, pode continuar para sempre, quase. Mas, para o fim do financiamento coletivo, a gente vai fechar só o primeiro ciclo dessa dinâmica. E aí, antes de eu começar a segunda parte aqui do processo de construção, quero ver se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma ideia que surgiu enquanto estava ouvindo. Eu só queria pedir para você voltar o slide anterior, por favor. Isso, obrigada. Mas tem alguma dúvida sobre esse slide? Não, só estou fazendo uma anotação. E sabe que eu lembrei? Eu já fiz uma vaquinha. Eu tinha realmente deletado isso. Eu consegui em valor de... Foi 800 e poucos reais. Maravilhoso. Já é a primeira experiência aí com financiamento coletivo. Verdade. Eu tinha esquecido disso. Você já faz tanta coisa desde tão pequeno, não dá para lembrar. Eu faço realmente muita coisa. Bom, posso passar então. Se surgir a dúvida depois, gente, se eu estiver no processo de construção e surgir uma dúvida sobre a primeira parte da introdução, não tem problema, vocês podem anotar e fazer a pergunta depois de qualquer maneira, tá? Eu ajudei a desenvolver, na verdade, uma metodologia de comunicação, de como se criar uma campanha de engajamento. Uma campanha de engajamento, eu quero dizer, quando você quer que o público haja de determinada maneira. Porque você pode ter uma campanha em que, por exemplo, o objetivo dela é só conscientizar as pessoas sobre um problema. E aí o objetivo final é que ela tenha muito alcance. É diferente numa campanha de engajamento, que é quando você quer que as pessoas façam alguma coisa. Então, você quer que elas se voluntariem para o seu projeto, ou você quer que elas assinem uma petição, ou você quer que elas atendam um seminário, ou você quer que elas ajudem numa pesquisa. Enfim, quando você quer que a comunicação que você está levando para outra pessoa gere uma ação da parte dela, de volta. E eu estou dando essa generalização aqui só para falar para vocês que essa metodologia, vocês podem usar ela para campanhas de comunicação e de engajamento em geral, não só para o financiamento coletivo. Eu usei ela para vários tipos de campanha.
mas ela serve também para financiamento coletivo e eu vou focar nesse lado aqui. Esse slide ele é um resumo da metodologia, eu vou passar daqui a pouco por cada uma dessas fases com vocês, mas eu basicamente fiz uma analogia do corpo humano para a gente pensar as etapas de construção de uma campanha. Então, a primeira fase, a primeira etapa é a hora de pensar, é o cérebro, que é a estratégia por trás da campanha, que é o que vai guiar todas as outras decisões. A segunda etapa é a hora de escrever, é o coração, e o coração é a narrativa da campanha, é aquilo que você quer comunicar para o mundo. Depois tem a terceira etapa, que é a hora de editar, que eu entendo como o sangue, e o sangue são os canais por onde a comunicação da campanha vai fluir. E a quarta etapa é a hora de gritar, que é a boca, é a hora da divulgação da campanha, como ela vai ser espalhada pelo mundo. Então, tem uma lógicazinha que vai fazendo sentido do cérebro sendo a estratégia, o coração a narrativa, o sangue é o canal, por onde a narrativa vai ser bombeada, né, espalhada, e a boca é como é que isso tudo vai ser divulgado, espalhado para o mundo. Maria, eu tenho uma pergunta. O financiamento coletivo, ele precisa ser especificamente para um fim, ou ele pode ser um financiamento coletivo, vamos colocar assim, mensal. Eu fiz um financiamento coletivo para o projeto ser meio que sustentado por aquilo mesmo. Tipo, eu ter de onde tirar algum recurso, ou tem que ser para algum objetivo, um fim só? Os dois. A gente vai falar sobre isso já já. O financiamento coletivo pode ser para um fim pontual, né? Então, para você colocar uma coisa no mundo, e aí é o que a gente chama do financiamento pontual, mas também tem o financiamento coletivo recorrente, que é quando você pede para as pessoas doarem ou mensalmente, ou a cada 6 meses, ou anualmente, enfim, mas quando elas doam recorrentemente para você manter alguma coisa no mundo. Eu falei sim e não para a sua resposta só porque eu acho que os dois têm um fim em si, sabe? Não, Só que o fim de um financiamento coletivo recorrente é você sustentar uma operação ali ao longo do tempo. Não necessariamente você criar algo novo, colocar algo novo no mundo. Mas eu vou passar alguns exemplos também disso. Obrigada. Então, vou passar agora por cada uma das etapas, mais devagar. E em cada uma delas, no final, a ideia é que vocês se juntem. Não sei se vocês têm uma dupla, ou uma equipe, ou uma pessoa além de vocês, que você possa se juntar para pensar na sua campanha. Mas é legal que vocês passem por essas etapas juntos, nesse momento. E aí algumas definições iniciais, antes de qualquer coisa. Primeiro, sobre organização. Então, vamos supor que vocês amanhã estão sentando e vão começar a construir uma campanha de financiamento coletivo. A primeira coisa que vocês precisam entender é quem são as pessoas que vão produzir a campanha e qual é a função de cada uma. E aí é interessante você pensar se existem parceiros ou parceiras, ou seja, outras pessoas, outros coletivos, outras ONGs, que poderiam contribuir com a campanha, que vocês pensem, se esse parceiro aqui chegar junto, assinar a campanha com a gente, produzir junto, a campanha tem muito mais chance de ser bem sucedida, porque ele tem um alcance maior, ou porque ele tem um conhecimento específico nessa área. Então é um momento legal de vocês pensarem em parceiros, mas é importante definir quem... E aí vocês podem ter, assim, um monte de parceiros, mas é importante saber quem é que vai colocar a mão na massa, quem que vocês vão poder contar que vão produzir a campanha junto, sabe? Que vão estar no time mesmo. E aí é bom vocês terem um mapeamento das pessoas em geral, que estão aí para ajudar pontualmente, mas saber quem é o time central mesmo, que vai estar ali com a mão na massa. Uma vez definido o time, vocês precisam decidir como que vocês vão se comunicar. Então, não sei, vão falar por WhatsApp, por e-mail, por alguma outra ferramenta. Decidir onde vocês vão trabalhar. Então,
se for virtual, né, eu gosto muito do Google Drive, mas também tem o Dropbox e tem outras possibilidades. E como vocês vão trabalhar. Então, decidir quais são os processos que vocês vão seguir, se vão fazer uma reunião uma vez por semana, duas vezes por semana, quais são os acordos de trabalho, enfim, são coisas importantes para vocês começarem a se planejar. Aí, o segundo ponto de definições iniciais é a plataforma. Importante vocês decidirem qual plataforma vocês vão usar para a sua campanha, porque o tipo de plataforma que vocês escolherem vai demandar tipos de conteúdos diferentes para cada uma. Eu divido as plataformas como padrão ou personalizável, e eu vou mostrar para vocês, vou mostrar logo, na verdade. A plataforma padrão que eu estou chamando, as que eu acho mais interessantes são Catarse e a Benfeitoria, que são essas duas aqui. Minha internet não está colaborando com a gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma campanha aqui. Mas eu chamo elas de padrão. É o mesmo template visual. Tá falhando para mim você, Maria. Não estou entendendo bem o que você está falando. Eu acho que a internet dela travou. Então não é só para mim não, né, gente? É só porque a gente também é a nossa internet que tá ruim. Mas acho que foi lá que travou a mesma dela. Ah, beleza. Beleza. Travou, pessoal, ou é a minha tela mesmo que tá ruim, que tá travando? Ela Não, saiu, travou, ela por causa da caiu. rede. Já ela deve Ah, tá, ok. ter alguma coisa, já ela retorna, só um minutinho.